Fala, Lux do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, passando aqui pra fazer uma singela homenagem, né? Na verdade nem é uma homenagem, né? É um vídeo falando, né, sobre a aposentadoria do zagueiro Gil e do meia Renato Augusto, né? Que aposentaram de ontem pra hoje, né, pessoal? E enfim, né, fazer aqui uma homenagem, falar dos números, né? Falar de como marcaram o Corinthians, esses dois jogadores, ambos fizeram parte. Pra mim, Felipe, né? O melhor time que eu vi jogar do Corinthians, né? Eu sou de 98, né? Comecei a ver o Corinthians a partir de 2005 pra frente, né? São as memórias que eu tenho, são as nostalgias que eu tenho, né? O maior time que eu vi jogar é o de 2012, né? Campeão de tudo, enfim, naquela geração 11, 12 e 13, né? Mas o time que mais jogou bola, e os números mostram isso também, mas não só os números, né? A sensação é o time de 2015 e esses dois jogadores foram partes fundamentais, né, para aquele time. Enfim, depois voltaram ainda para o Corinthians, né, o Gil em 2019, o Renato em 21, né, e continuaram essa história. Eu acho que só tem uma coisa que faltou para esses dois jogadores, eu acho que foi ganhar mais um título no retorno deles, né, passou perto ali em 2022 na Copa do Brasil, mas não apaga toda a trajetória que ambos tiveram, né? Claro que acho que o Renato Augusto é mais... Acho que ele é mais ídolo, né, do que o próprio Gil, né? Mas, pelo menos pra mim, os dois têm peso grande, né? O Renato, porra... Começar aqui pelo Renato, né? O Renato Augusto, ele chegou em 2013, né, no Corinthians. Aliás, ele e o Gil, né? Renato, Gil e Pato, né? Chegaram em 2013. Foi o trio de contratações bombástica que o Corinthians fez depois de ter sido campeão do mundo, né, para reforçar aquele time que já era muito forte. 2/3 daqueles jogadores deram muito certo, né, que foi o Gil e o Renato Augusto. Os dois ganharam o Campeonato Paulista de 2013, Recopa de 2013 e o Campeonato Brasileiro de 15, né. O Gil já foi mais titular em 2013, né, ele já toma a vaga do Chicão, que depois vai para o Flamengo, se não me engano, né, e o Gil já fica titular absoluto. O Renato Augusto demora um pouquinho para entrar na equipe titular, né? Ele fica mais como titular já em 2014, ali, quando tá o Mano Menezes, né? Em 13 ainda jogava mais o Danilo. Quando o Paulinho sai, jogou mais o Guilherme, né? O Renato jogou algumas partidas do Paulista, do Campeonato Brasileiro com o Tite ali, mas geralmente ele estava no banco ou machucado, né? E ele foi protagonista na Recopa de 13 contra o São Paulo. Inclusive faz um golaço no Morumbi em cima do Rogério Ceni de cobertura, né, pessoal? Enfim. E já em 2014, com o Gil já bem titular no Corinthians, né? O Renato já começa a ter mais oportunidades com o Mano Menezes. Na época, o Mano achava que dava para jogar ou o Jadson ou o Renato, né? Poucas partidas ambos jogaram juntos. Quando o Tite volta em 2015, o Tite forma aquela máquina, né? Pega ali as ideias já consolidadas do Mano Menezes, que fez um time bom em 2014, tá? O Corinthians acabou em quarto naquele Brasileirão de 14, um ponto atrás daquele bom São Paulo que foi vice-campeão, né? E alguns pontos atrás do Cruzeiro, né, pessoal? Mas já tinha uma base forte. E aí em 2015 o Corinthians dá show, campeão brasileiro. Aquele time de 2015, pessoal, eu tenho recordação que ele esteve em crise durante 1 mês e meio naquele ano. Serviu pra cair na Libertadores pro Guarani do Paraguai e pra cair no Paulista contra o Palmeiras. Inclusive, acho que o Tite bota um time alternativo, né? Que tava jogando a Libertadores no mesmo período, né? Naquela semifinal contra o Palmeiras. Se não, eu acho que dava pra ter ganhado pelo menos mais um título aquele ano, né? Mas o Corinthians ele faz o Campeonato Paulista de forma invicta, jogando muita bola. Achei que seria campeão paulista de 15, né? Enfim, é eliminado pra porcada. Depois na Libertadores faz uma fase de grupos muito boa, invicta também, né? Perde depois o último jogo pro São Paulo no Morumbi na fase de grupos. Aquele grupo tinha o atual campeão da Libertadores, que era o São Lourenço, o São Paulo e o Danúbio, né? O Corinthians começa muito bem aquela Libertadores e aí é eliminado pelo Guarani do Paraguai. O Corinthians não joga bem lá no Paraguai, toma um 2-0, falha do Cássio, né? E Itaquera faz um jogo terrível, a gente é eliminado, né? O Corinthians começa meio capingando o brasileiro, mas depois de umas 5, 6 rodadas começa a jogar muita bola de novo e faz aquele timaço, né? Com Cássio, Fagner, zagueiro Felipe, Gil, Wendel, né? Ralf, Elias, Renato, Jadson, Malcom e Wagner Love. Timaço. Timaço, esses dois jogadores fizeram parte
de praticamente o campeão perfeito brasileiro, né? Na área de pontos corridos, o que o Corinthians fez, ninguém mais fez. Depois foi ultrapassado em número de pontos, né? Pelo Flamengo e pelo Atlético Mineiro, 19 e 21. Mas o Corinthians com 81 pontos, ele foi líder absoluto em todos os critérios do campeonato, né? Mais pontos, obviamente, para ser campeão, né? Mais vitórias, menos derrotas, mais vitórias como mandante, mais vitórias como visitante, menos gols tomados, mais gols marcados no campeonato, né? Enfim, é o campeão brasileiro absoluto de 2015. E eu sempre vou lembrar desse time que jogava muita bola, cara. Por exemplo, sei lá, ia pegar o Figueirense em Santa Catarina, certeza de vitória do Corinthians. Ia pegar o Galo em Minas, certeza de vitória do Corinthians, né? Em casa, Supremo, batia todo mundo, meteu 6 no São Paulo com time reserva, tá ligado, mano? Então, assim, eu tenho muita recordação boa daquele time, né? É um time que jogava muita bola, era um time muito forte, era um time muito equilibrado, né? Enfim, e o Renato Augusto naquele time, se você for ver, o Jadson e o Wagner Love fizeram mais gols do que ele. Acho que o Jadson tem mais assistências do que o Renato, né? Se você for ver em números, acho que o Jadson foi até melhor do que o Renato, né? Mas você assistindo o jogo, a sensação, o tanto de vezes que a bola carimbava no Renato, né? Ele pega e vira o jogo, enfim. Ele fez aquele segundo, terceiro homem de meio campo, né? Que tinha o Elias também, que tinha esse processo de fazer a bola chegar no ataque com qualidade, né? E você tinha o Renato carimbando, né? Fazendo aquelas invertidas, jogadas geniais, né? Lançamentos, enfim. Era um cara muito participativo no jogo, né? E o Renato sempre jogou muita bola, né? Então, fica esse momento legal de 2015 do Corinthians, né? Do Renato, né? Já sobre o Gil, pessoal, o Gil, ele é um dos zagueiros que eu mais gostei de ver em campo também, tá? O Gil, eu acho que em custo-benefício, pessoal, deve ter sido o jogador que, puta, eu acho que mais se valeu, tá ligado, mano? Porque ele sempre foi um bom zagueiro, jogava todos os jogos, dificilmente estava machucado, enfim, só você ver os números dele, né? É um cara muito regular, tá ligado, mano? Era um cara constante, o nível de regularidade altíssimo. Então, o Gil, puta, chegou à seleção brasileira também por essa regularidade, né? O Gil jogou muita bola. Ambos foram vendidos em 2015 para 2016, né? Depois de serem campeões brasileiros com o Corinthians. Tava naquela alta da China, né? O Corinthians fazia contratos ridículos com seus jogadores. E aí foi vendido o time todo para a China, né? Inclusive o Renato e o Gil, né? Ambos voltaram pro Corinthians, né? Depois de saírem da China, né? O Gil volta ali em 2019. Na metade de 19, né? Ele não pega o Paulista de 19, era a dupla Manuel Henrique, né? Aí o Henrique sai fora, chega o Gil ali no comando do Fábio Carille. O Gil acho que sofreu bastante eu acho que o Corinthians, até por ter feito uma péssima administração, né, no decorrer dos anos, o Corinthians, depois que saiu o Fábio Carille, né, daquela dinastia Mano Menezes, Tite, Carille, eu acho que o Corinthians se perde um pouco em questão de filosofia do que queria, né? Foi aquele período Jorge Jesus, aquele período Thiago Nunes, né? Sampaoli ali. E aí o Corinthians tenta mudar um pouco o seu estilo de jogar. O Corinthians era muito adaptado, muito forte naquele sistema defensivo de jogar no contra-ataque, né? Foi muitas vezes campeão. Quando o Corinthians tenta mudar um pouco a filosofia, eu acho que ele se perde muito. Aí depois vem a pandemia, né? Não o Gil se perde, mas o Corinthians como instituição e tudo mais, né? E acho que a zaga sofreu muito do Corinthians, tá? Nesses últimos anos aí. Enfim. E aí depois tem o retorno do Renato Augusto, né? O Corinthians tinha um time feio, né? Ali de 2021, né? E aí chegam os Galácticos da Fiel ali na era do Willian, né? O Renato, o Juliano, o Roger Guedes, o Willian, né? Mais pra frente o Paulinho. A gente tem ali um respiro achando que o time de 22 ia ser campeão da Copa do Brasil. O Corinthians faz um segundo semestre muito forte ali com o Vitor Pereira. Traz aquele trio do ataque ali, né? Com Guedes, Yuri e Renato Augusto, né? O Gil ali sendo importante na zaga. Enfim, mas aquele time tinha data de validade, né? Era um time mais velho. Era um time... Enfim, que tinha muitos jogadores experientes, né? Em 2023 ali, foi o final da passagem de ambos, né? O Gil muito criticado por boa parte da torcida, por boa parte da mídia, né? Eu, sinceramente, não achava que a culpa era a linha de zaga do Corinthians em si, tá? Quero que foi Gil, Lucas Veríssimo, depois foi Gil e quem? Quem fez dupla ali? Teve um momento que foi Gil e Raul Gustavo, né? Gil e João Vitor, né? Quem é que fecha 23? Agora eu esqueci. Quem faz dupla de zaga com o Gil ali no final de 23? Eu vou lembrar aqui, tá?
Gil e Caetano, né? Acho que foi isso. Enfim, o meio-campo do Corinthians defensivo era muito fraco, né? Com o Fausto Vera e Maicon, né? E a zaga era muito desprotegida, né? Mas enfim, optou por sair. O Augusto Melo faz uma limpa no Corinthians, né? Sai Gil, sai Renato Augusto. Pô, muda 90% da equipe, né? O Corinthians quase rebaixado em 24. Precisava fazer essa mudança, né? Mas enfim, a reta final dos dois acaba ali em 2023, né, pessoal? O Renato Augusto seguiu sendo muito importante em 23, né? Mesmo o Corinthians não tendo um ano muito interessante. E o Renato com muitos problemas físicos, né? O Renato Augusto sempre foi um jogador diferente no Corinthians, sempre foi um jogador... se o Gil foi marcado muito pelo profissionalismo dele, pelo custo-benefício, que sempre valeu muito a pena ter um zagueiro como o Gil, eu acho que o Renato Augusto ele tinha mais aquela questão do lúdico, sabe? Aquela questão da magia, aquela questão do imponderável no futebol, aquela questão... Eu acho que o Renato Augusto foi um dos jogadores que mais soube vestir a camisa do Corinthians, sabe? Não só em campo, mas também com palavras. Eu acho que ele sempre respeitou muito, não que o Gil não, tá ligado? Mas o Gil era mais fechado, né? O Renato sempre respeitou muito os valores do Corinthians, né? A forma como ele tratava a fiel torcida, né? Como ele falava da torcida, enfim. Eu acho que o Renato Augusto, ele realmente conseguiu entender o que era o Corinthians, tá ligado, mano? Nos bastidores pós-jogo, nas entrevistas coletivas, né? O Renato, além de ser um cara muito inteligente, eu acho que ele entendia muito esse universo que é o Corinthians, né? Esse ambiente, tá ligado, mano? Esse meio ambiente que é o Corinthians ali, né, velho? Então, em 2023, o Renato era nosso polo de qualidade, uma equipe muito fraca do Corinthians, né? Que foi treinada ali pelo Vanderlei Luxemburgo. E as nossas esperanças durante o ano era, o Renato vai jogar? Se o Renato ia jogar, a gente tinha uma chance. Se o Renato não ia jogar, a gente tinha chance praticamente zero, né? E era aquilo, né? Era uma preparação de, 2, 3 semanas para ter o Renato para um jogo X. Ele jogava esse jogo, jogava muito. Já o outro jogo ele já não rendia tanto. O terceiro ele tava se arrastando em campo e tinha que fazer uma nova preparação, enfim, né? É só você ver os grandes jogos que ele fez, né? Contra o Atlético Mineiro, quando a gente elimina o Galo na Copa do Brasil de 23, naquele golaço do Guedes, né? Aquele primeiro jogo da ida da semifinal contra o São Paulo, né? Que a gente venceu por 2-1. O Renato Augusto destruiu aquele jogo, meteu 2 gols, né? Já na volta no Morumbi, o Corinthians, enfim, o São Paulo se reforça, né? O Corinthians perde o Guedes, mas naquele meio tempo o Corinthians está lidando com a briga contra a zona de rebaixamento, né? E o Renato ele faz uns 2, 3 jogos ali antes de pegar o São Paulo, ele já vai todo arremendado para pegar o São Paulo no Morumbi e não consegue passar, né? E ia ter o gol de mão do Lucas, né? Mas enfim, mas eu acho que também era ponto final, tá ligado, mano? Na estadia do Renato no Corinthians, porque tem uma fala do Mano Menezes que é muito boa, né? Que não dá pra você fazer o time em volta de um jogador que não joga. Porque quando ele não joga, o time sofre mais, né? Do que se você fizer um time mais equilibrado e tudo mais. E esse era o grande problema do Renato. A gente sabia que o Renato era a figura principal desse time, só que não dava pra criar uma regularidade. E enfim, ele sai do Corinthians e vai pro Fluminense, né? Mas enfim, ambos jogaram muita bola aqui, tá, pessoal? Tanto de quantidade quanto de qualidade, tá? Tiveram um final ali meio sofrido, né? Enfim, o ano não foi bom de 23. Mas o Gil depois foi pro Santos, né? Aí fica foda, né? Quando vai pra um rival. Mas o Renato foi pro Fluminense, então meio que foda-se, né? Mas sempre foram muito respeitados aqui, principalmente o Renato Augusto, né? Renato Augusto, muito ídolo aqui. Muito ídolo. Foi um dos melhores jogadores que eu vi com a camisa do Corinthians, tá, pessoal? Um dos melhores jogadores, um dos maiores game changers em jogo. Pô, o Renato Augusto tava sempre a um passe de acabar com a partida, um lançamento, um chute de fora da área. Ele marcou diversos golaços em Itaquera, né, mano? Porra, um drible, né? O Renato Augusto, ele não era um meia, tá ligado? Assim, camisa 10 atrás do 9, não. Ele era aquele camisa 8 mesmo, mano. Assim, um terceiro homem de meio campo, né? Mais caído pela esquerda. Ele participava muito do jogo na criação desde lá de trás, né? Tinha uma galera que insistia que ele tinha que ser o 10, né? Ele também poderia fazer isso, mas o Renato, eu não sei, eu acho que ele tinha mais atribuições do que simplesmente um camisa 10, né? O Renato participava muito do jogo. Era muito legal, era muito divertido ver o Renato Augusto em campo. Enfim, e o Gil também, né? O Gil foi muito bem na parte defensiva, né? Como zagueiro, né? Pegar o número de ambos aqui, tá? O Renato Augusto, ó, ele fez 243 jogos com a camisa do Corinthians, né? Temporada de 13, 14, 15, depois ele volta na metade de 21, né? Faz a temporada de 22 completa e a temporada de 23, né? Enfim, sempre lidou com lesões, né, nesse período. Foi campeão paulista da Recopa e campeão brasileiro. O Renato Augusto é um daqueles jogadores
que eu acho que ele tem poucos títulos na carreira, eu digo, tá? No Corinthians ele ganhou 3 troféus, né? É bastante coisa até num clube de futebol grande, né? Mas o Renato Augusto mesmo, acho que ele tem menos títulos do que a carreira dele, né? Do que ele foi como jogador, tá ligado, mano? Acho que ele merecia mais títulos na carreira. Teve passagem pela seleção brasileira também, né? Vive pra Copa de 2018. Faz o gol de 2-1 lá contra a Bélgica, né? Por um pouquinho ali de espaço, né? Passou rente a trave, não empata o jogo naquele jogo, né? Contra a Bélgica. Enfim, 2018. Renato Augusto jogou muita bola, tá, pessoal? E ele marcou 30 gols, né? Com a camisa do Corinthians, tá? É isso. O Gil jogou muitos jogos, tá, pessoal? O Gil foi campeão também da Recopa, campeão paulista de 13 e da Recopa de 13, né? Campeão brasileiro de 15. O Gil... Deixa eu ver quantos jogos ele tem. Ele tem jogo pra caramba. Olha, ele jogou 444 jogos, né? Legal esse número, né? Que ele era o camisa 4 do Corinthians, né? É o segundo zagueiro que mais vestiu a camisa do Corinthians. Tá atrás do Olavo, eu acho, né? E marcou 19 gols com a camisa do Corinthians, né? Jogou muito, tá ligado também? O Gil, mano, foi um baita de um zagueiro, tá? Um baita de um zagueiro. Meio que eles encerraram a carreira meio que numa baixa, né? O Gil ali, pô, não sabia se ficava mais no Santos, né? Enfim, jogou a Série B com o Santos e o Renato Augusto no Fluminense, com um pouco de lado, né? Também deixou o Fluminense sem deixar muita saudade, né? Mas aqui no Coringão, eu acho que serão sempre ídolos eternos, tá? Pelo menos pra mim, marca pra mim uma geração vitoriosa, uma geração que jogou muita bola, tá? Eu sempre vou ter um carinho muito grande por ambos esses dois jogadores. Bom, fica aqui essa singela homenagem, esse vídeo, né, de agradecimento ao Renato e ao Gil também, que jogaram muita bola no Coringão, certo? Dito isso, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!